Olá a todos, estudantes das lições da Escola Sabatina. Vamos iniciar o estudo de mais um resumão da lição 9. O tema de hoje é liberdade cristã. O primeiro tópico, a mulher escrava pela carne. Pergunta: como a experiência de Abraão revela a escravidão espiritual de viver na própria força finita? Vamos ver. Olha só, o início da nota diz que Abraão havia aceitado sem questionar a promessa de um filho, mas não esperou que Deus cumprisse a palavra no tempo e na forma escolhidos por ele. Permitiu-se uma demora a fim de testar-lhe no poder. Então ele foi testado e aqui nesse caso ele foi reprovado. Abraão não esperou o tempo de Deus. E ele não confiou na promessa, na graça infinita. Ele confiou na sua graça finita. E olha as consequências de Abraão não confiar. O casamento de Abraão com Agar produziu um mal não apenas para a própria casa, mas para as gerações futuras. Então foi a falta de fé de Abraão e de Sara que causaram esse transtorno. E aí, diz que o texto de Gálatas 4, de 22 a 25, vamos interpretá-lo melhor, para explicar esse termo, esse título do tópico, a mulher escrava pela carne. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, um de Agar e um de Sara. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa, que foi Isaque. Isto é usado aqui como uma ilustração, e estas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Vamos ver aqui. Lá no Monte Sinai, quando foi feito aquele velho concerto, o que o povo hebreu disse? Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Mas poucas semanas depois, eles construíram o bezerro e eles pecaram. Eles quebraram aquela promessa que eles haviam feito. Por quê? Porque aquela promessa não estava escrita no coração deles. A lei não estava escrita no coração deles. Eles falaram, olha, faremos tudo, mas assim, confiando em sua justiça própria, confiando no seu poder finito. Não confiaram em Deus para guardar aquele concerto. Então, eles caíram. Por isso que aqui diz que Agar é escrava, representa o Sinai, aquele concerto que eles fizeram e não cumpriram. Vamos agora ao segundo tópico, a mulher livre pela promessa. O filho de Sara, de Isaque, ele é resultado da promessa. Agora vamos ver Sara. A mulher livre pela promessa pergunta: quando Abraão e Sara confiaram totalmente na promessa divina? Agora aqui, olha, já mudou a situação. Lá eles não confiaram, E surgiu Agar, teve o filho Ismael. Agora aqui eles voltaram a confiar totalmente na promessa divina. É o que a própria pergunta está afirmando. De que receberiam um filho, o que aconteceu e por quê? Aqui o verso de Hebreus 11:11 já responde as 2 partes da pergunta. O que foi que aconteceu? Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Eles tiveram um filho, Isaque. Agora, por quê? Respondendo à segunda parte. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Porque agora eles tiveram fé, eles exercitaram a fé, confiaram totalmente nas promessas de Deus e aí a promessa foi cumprida na vida deles. Muito bem. Vamos agora à pergunta B. Semelhante ao milagre que fez a idosa Sara dar à luz, descreva o miraculoso privilégio concedido aos filhos da fé. Qual é o privilégio? Aqui o final do Gálatas 4, lá no versículo 28, diz que vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque.
Como podemos nos tornar filhos da promessa? Olha o início da nota. Cristo é capaz de erguer os piores pecadores do abismo da degradação e colocá-los onde serão reconhecidos como filhos de Deus, herdeiros com Cristo de uma herança imortal. Este é o privilégio, né? Seremos colocados numa posição de filhos de Deus. Não importa o pecado que você cometeu, até onde você foi, não importa. Se houver arrependimento e abandono dos pecados, e se confiarmos, tivermos bastante fé nas promessas de Deus, que o sangue de Cristo é capaz de perdoar os nossos pecados, seremos herdeiros com Cristo. Faremos parte aqui desta promessa, né? Muito bonito. Pergunta C. Por que Agar e Ismael tiveram de ser expulsos da casa de Abraão? E que profundas lições espirituais podemos aprender disso? Ismael, ele não era filho da promessa, não era filho da mulher legítima de Abraão, que era Sara. Olha o que diz aqui o pensamento inspirado. Sara era a primeira e a única esposa verdadeira de Abraão. Na qualidade de esposa e mãe, tinha direitos que nenhuma outra mulher poderia ter. E aqui o início da nota fala que Deus, ele não permitia, ele não aprovava a poligamia. O direito era de Sara. E que lições podemos aprender? Primeiro, a lição da poligamia, que até hoje Deus não permite, Deus não aprova a poligamia. E aqui uma parte da nota também diz que Abraão foi reprovado pelos anjos pela falta de confiança no poder de Deus. Outra lição que podemos aprender. Então devemos aprender a ter confiança, a exercitar a fé em Deus e confiar em suas promessas e esperar o tempo de Deus. Vamos agora ao terceiro tópico, libertação. Pergunta A. Como Paulo nos convida a aceitar a libertação por meio de Cristo? Olha o que diz Gálatas 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, este é um convite de Paulo. Saiam do jugo da servidão, não voltem, para a servidão, para a escravidão. Agora, o que é escravidão? O que é escravidão? Uma parte da nota diz que aqueles que creem em Cristo e obedecem os mandamentos não estão sob a escravidão da lei de Deus, pois para aqueles que creem e obedecem, ela não é uma lei de escravidão, mas de liberdade. Agora, olha essa parte aqui importante. Todo aquele que obedece aos mandamentos de Deus pela fé alcançará a condição de impecabilidade em que Adão vivia antes da transgressão. Então, aqui o apelo é que obedeçamos a lei de Deus, que saiamos da escravidão. Pergunta B. Que apelo Paulo faz para que mantenhamos o foco e evitemos dissensões causadas por ir além do que está escrito? Aqui voltamos àquela questão da circuncisão. Porque muitos judaizantes estavam valorizando mais a circuncisão do que o próprio Cristo, do que o próprio sacrifício de Cristo. E aqui Paulo faz um apelo. Olha em Gálatas 5, vamos ver a partir do verso 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, nós não devemos guardar a lei confiando em nossa própria justiça, como fizeram lá os hebreus lá no Sinai. Tudo que o Senhor disser faremos, e poucas semanas depois estavam adorando o bezerro. Devemos aqui guardar a lei confiados na justiça de Cristo. É o apelo que Paulo faz. Lá no final da nota diz que, portanto, afirmavam que os gentios deviam receber a circuncisão antes de serem admitidos aos privilégios da Igreja de Cristo. Então, eles estavam colocando a circuncisão antes de Cristo. E Paulo fazia um apelo constante a respeito desse assunto. Vamos agora ao quarto tópico, a fé mal compreendida. A pergunta A diz, o que sintetiza a posição humilde e fiel de Paulo? O verso aqui de Gálatas 5:5, um versículo pequeno, mas bem objetivo.
porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então, o que sintetiza a posição humilde e fiel de Paulo? A fé que ele tinha. Paulo tinha uma fé inabalável em Cristo, no sacrifício de Cristo, no sangue de Cristo. Olha só, agora aqui tem um apelo para nós, uma palavra de conforto. Entregue o seu caso ao Senhor e creia na palavra. Então, você que está ouvindo esse estudo, entregue o seu caso ao Senhor e creia que Ele há de perdoar os seus pecados. Tenha fé, bastante fé. Creia na palavra do Senhor e ande pela fé. Exercitar a nossa fé. Consagre-se novamente a Deus, seja leal e verdadeiro ao assim diz o Senhor, e permaneça firme na liberdade com que Cristo o libertou. Vamos à pergunta B. Como o apóstolo era frequentemente mal compreendido pelos dissidentes da igreja na Galácia e em outros lugares? Aqui é o mesmo assunto da circuncisão. Os dissidentes, eles colocavam a circuncisão acima de Cristo. E isso causava uma dissensão. Olha só o que diz aqui na nota. A facção, ou os dissidentes, que afirmavam que o cristianismo sem circuncisão não valia nada. Já pensou que coisa? O cristianismo, acreditar em Deus, no sacrifício de Cristo, sem a circuncisão não valia nada. Isso era um absurdo e Paulo lutava contra isso. Ele era mal interpretado, como diz a pergunta, nesse assunto da circuncisão. Olha só o que diz mais à frente. Eles visitavam todas as igrejas, os dissidentes, que o apóstolo havia organizado, criando divisões, facções. E com o raciocínio de que o fim justifica os meios, olha o que eles faziam. Espalhavam falsas acusações. Quinto tópico. Que tipo de ação? Agora é uma pergunta esse título do tópico. Pergunta A. Embora a lei cerimonial e a circuncisão tenham sido dadas por Deus para um propósito dentro da antiga dispensação hebraica, então aqui a pergunta está afirmando, a circuncisão teve lá o seu propósito, foi ordenado por Deus. O que todo o que aceita Cristo como a única fonte de vida eterna pode entender? Vamos ver aqui o que diz o início da nota. Olha que bonito. A fé genuína sempre atua por amor. Em Gálatas 5:6 também diz que porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade, por amor. E aqui devemos lembrar que a base do trono de Deus é justiça e amor. Guardar a lei sem amor é um zelo sem entendimento. A fé opera por amor. Então, o resultado da fé é o quê? É uma transformação em nossas vidas. Nós teremos mais amor. Olha, complementando aqui com o pensamento inspirado que diz que cada alma deve enfrentar a luta da fé. Se alguém é seguidor de Cristo, não pode ser astuto nos negócios, não pode ter o coração endurecido, sem qualquer simpatia. Devemos ter amor. Não pode ser grosseiro na própria fala, não pode ser cheio de pompa e autoestima, não pode ser autoritário, nem pode usar palavras ásperas, censurar e condenar. Então, o amor transforma as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa nos acrescentar, nos encher de fé, para que a nossa vida possa ser transformada e que possamos guardar a lei com amor, ter amor no coração. Bons estudos da lição. Amém.